Shalom! Hoje eu quero falar com você sobre esse módulo que nós estamos iniciando, que é o módulo 2 da nossa apostila da Escola de Discípulos, e é um módulo que trata sobre visão bíblica, entendendo o panorama da Bíblia, né? E nesse primeiro vídeo eu quero trazer para você alguns pontos sobre o livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis ele tem um significado, essa palavra, né, Gênesis, ela significa princípio, origem, né? Do hebraico ela vem do hebraico Bereshit, né? Uma curiosidade para você aí. E esse livro faz parte do Pentateuco, né? Que são os 5 primeiros livros ali da Bíblia. Então, que foram escritos ali por Moisés. Então, o livro de Gênesis ele é dividido ali em alguns períodos, vamos dizer assim, né? Ele traz o primeiro período do 1 até o 11, quando Deus, que é todo poderoso, cria a humanidade, cria tudo, né? Cria a terra, cria os céus. E no capítulo 6, então, ele cria o homem também, que foi o ponto alto, o ponto chave assim da criação de Deus, foi a criação do homem, né? E ele criou o homem não com a imagem, né, de escravo, como era difundido na época de Moisés, ali naquela época, mas ele criou o homem com a imagem e semelhança dele, né, para ser herdado assim, a natureza de Deus mesmo, para que nós pudéssemos herdar essa natureza dele e que nós pudéssemos viver em relacionamento com o Senhor, né, em relacionamento, em amor e em santidade com Deus também, né? Então ele nos permitiu isso para que tivesse esse relacionamento conosco. Porém, esse relacionamento que ele tinha com o homem ali no início de tudo, ele foi rompido, ele foi quebrado quando o pecado entrou no mundo, né? Através de Adão e de Eva ali, quando comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. E então, aquele momento ali em diante, esse relacionamento com Deus foi quebrado, foi rompido. Só que Deus, logo em seguida, ele já começou a colocar em ação o plano que ele tinha para a redenção de toda a humanidade, né? Ele nos promete lá no capítulo 3, no versículo 15, ele vai dizer que da semente da mulher viria aquele que vai pisar a cabeça da serpente, vai pisar a cabeça de Satanás. E ele cumpre isso quando ele envia Jesus, né, o seu filho, para morrer por nós, né? Então, naquele período ali, após essa situação, que o pecado entrou no mundo, e aí depois todos os outros homens que foram nascendo já nasciam, né, com a forma errada, já tendenciosos ao pecado. Chega ao ponto que Deus até se arrepende de ter criado ali a humanidade, né? E é onde então ele usa Noé, né, na época ali para poder pregar as pessoas, né? Construir um barco, porque ele decidiu destruir tudo, né? Mas ele achou graça, né? Noé achou graça diante do Senhor. E o Senhor então pediu a Noé que construísse, né, essa arca para que salvasse ele e a família dele. Então assim, e naquele tempo, então Noé e a sua família foram salvos da destruição que atingiu o mundo, e Deus então fez uma aliança, né, com o homem de não mais destruir a humanidade, né, a terra com águas, né? E o que chama a atenção é que logo posterior a isso, entrou no mundo a questão do idioma e da cultura. Olha só que interessante isso. Ó. Depois que os filhos de Noé povoaram a terra, houve um idioma e uma cultura unificados por todo o mundo. Mas essa unidade levou a um orgulho e uma sensação de que os humanos não precisavam mais de Deus. Como resultado, Deus fez com que eles se dividissem em diferentes idiomas e se dispersassem por todo o mundo. Culturas diferentes começaram a emergir dos diferentes grupos e regiões. Foi quando então teve ali a construção da Torre de Babel, né? Os homens queriam construir uma torre a ponto de tocar o céu, né? Então o Senhor decide então mostrar para eles que o Senhor é quem governa tudo e o Senhor que tem todo o poder e que nós sempre precisaremos do Senhor, né? Então aí essa primeira parte, né, que a gente falou aqui, ela é regida por esses pontos. E depois vem uma segunda parte, que é do capítulo 12 ao capítulo 50, que ele vai mostrar ali a história dos patriarcas, né? Ele começa falando ali no capítulo 12 sobre quando Deus chama Abraão e quando Deus faz uma promessa a Abraão, né? Sobre dar a ele uma descendência, sobre dar a ele uma numerosa nação que viria, né? Da descendência dele. E pela fé, Abraão obedece então
atende o chamado do Senhor, vive uma vida de obediência, de fé, né, diante de Deus, e é o que Deus espera de nós, que tenhamos uma vida de obediência, de fé, né, no Senhor, para que Ele também cumpra em nós as promessas que Ele tem para nossas vidas. E em decorrência dessa obediência, da fé de Abraão também, o Senhor concedeu a ele um filho, que era uma promessa que o Senhor tinha feito a Abraão, né, e a Sara. E dele, então, dali em diante, vem depois também o filho de Isaac, que foi Jacó, neto de Abraão, né? E ali deu seguimento a essa promessa que o Senhor tinha feito, e deles vieram nascer uma numerosa nação, né? Uma grande nação. Mas o que chama atenção é que, humanamente falando, nenhum daqueles homens ali teriam a condição humana, vamos dizer assim, de ter essa grande nação, essa numerosa nação, porque as três esposas, né, de todos os três patriarcas aqui, elas tinham impossibilidade de conceber, eram estéreis, né? Então, assim, mesmo assim, o Senhor, ele operou o milagre com o seu poder, né, e fez com que aqueles homens pudessem então ter filhos ali, aquelas mulheres ter filhos daqueles homens ali, e povoar e criar e cumprir essa promessa que o Senhor tinha deixado para a humanidade, ali para Abraão, que ia fazer dele uma grande nação, né? E aí, para finalizar, ele chega do capítulo 37 até o 50, contando a história de José, né? Que era, então, ele foi tão fiel a Deus, ele era tão fiel a Deus assim, de uma forma tão incomum naquela época, vamos dizer assim, que ele passou por várias situações, várias adversidades, mas pela fidelidade dele em Deus, ele conseguiu superar tudo isso, né? Então ele foi vendido como escravo, foi prisioneiro, foi preso injustamente, inclusive. E aí, mas chega ao ponto que Deus então o exalta, né? E faz com que ele se torne o governador ali do Egito. E que interessante, porque através disso, através desse plano que o Senhor tinha para José, né? Ele livra toda a família patriarcal, que eram seus irmãos ali, né? E também da fome e da pobreza, da escassez que teve naquela época, né? Através do cargo que ele exercia ali, que Deus colocou ele para exercer como governador, ele livrou toda a família patriarcal de ter sofrido, né? E ter até morrido, né? Com a fome, com tudo que estavam passando. Mas o que chama atenção ainda é que, se nós pararmos para analisar as características de José, o que aconteceu com a vida de José, é bem semelhante. Eu acredito que tipifique aí o ministério de Jesus Cristo, né? Porque se nós pararmos para poder fazer uma comparação, né, para analisarmos assim um com o outro, Jesus também foi vendido por dinheiro, ele foi vendido, foi odiado pelos seus, acabou sendo preso injustamente, né? Foi até crucificado, mas isso tinha um propósito, isso tinha um plano. E no final de tudo, Jesus ainda perdoou aqueles que tinham feito todo o mal para ele, né? Então, assim, é um livro que nos faz ter esse entendimento de um panorama, meio que o panorama inicial ali de tudo, mas se nós nos atentarmos, nós vemos que tem muitas coisas ali que posteriormente irão se cumprir, porque a Bíblia, ela não se contradiz, ela se conecta, né? Então, se você lê paralelamente o Antigo Testamento com o Novo, lê ao mesmo tempo os dois, você vai ver que tem uma conexão, né? A Bíblia tem uma conexão o tempo todo. Então, eu te convido a ler, a estudar esse livro de Gênesis, e você vai ver que você vai aprender muitas coisas, você vai aprender muito de Deus. Eu tenho certeza que esse é só o início de uma jornada que o Senhor tem para a sua vida, para que você desenvolva, né, esse conhecimento no Senhor. Amém? E nós daremos continuidade nos próximos vídeos falando sobre cada livro da Bíblia também. Então assista aí os próximos vídeos que virão também. Eu tenho certeza que você será muito edificado. Shalom.